Nós vamos ler em Atos 13, e nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 12. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Até aqui, vamos orar, amados. Nós rogamos a Ti, Senhor, para que a Tua palavra seja poderosamente ministrada sobre as nossas vidas. Que os nossos olhos de todos que estão aqui sejam abertos. Que o nosso coração seja dilatado. Que Tu nos dê a sabedoria que nós precisamos, Pai, para viver uma vida que seja toda ela agradável a Ti em tudo. E sabemos que a Tua palavra nos ilumina, a Tua palavra nos dá sabedoria. A Tua palavra, Senhor, nos dá o norte para a nossa vida, nos ensina o caminho que nós devemos andar. Por isso pedimos a Ti, em nome de Jesus, que cada um de nós que está aqui nesta noite, ou mesmo as pessoas que estão assistindo agora pela internet, possam, Senhor, ser poderosamente visitados pelo Espírito Santo e esclarecidos para a Tua vontade. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu não li o comecinho do capítulo, que fala da vida de Paulo e Barnabé. Nesse momento eles estão numa igreja que está crescendo muito, que é a igreja na cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia, em Atos dos Apóstolos, mostra que ela foi o berço de uma igreja missionária. Foi dessa cidade que Paulo e Barnabé começaram a pregar o evangelho por todo o mundo daquela época. Até esse momento aqui, Paulo e Barnabé, eu digo Barnabé porque ainda é uma pessoa que eu quero falar um pouco sobre ele em outro momento. Mas foi Barnabé que trouxe Paulo. Paulo havia se convertido, vocês lembram? Nós compartilhamos alguma coisa sobre a conversão de Paulo. E Paulo então era o começo da sua vida espiritual. E ele então foi achado por Barnabé. Barnabé foi atrás dele, encontrou ele e trouxe ele para Antioquia, para ele ajudar nessa igreja. Então Barnabé e Paulo e mais outros 3 profetas, que esse texto fala, que um deles era Simeão, Lúcio e Manaém, também eram profetas nessa igreja.
E houve um momento que eles serviam ali. O que eles faziam para servir, né? Eles eram profetas, eles eram homens de Deus. E o que eles faziam era usar o tempo que Deus lhes dava para estar em oração e em jejum. Esse era a principal ação deles para com Deus. E ensinava a igreja. Eles eram mestres, conheciam a palavra, ensinavam o povo ali. A igreja era uma igreja que estava crescendo muito, estava muito grande. E de repente, num certo momento, o texto mostra que o Espírito Santo vem a eles. No momento. Então, no versículo 4 que eu comecei lendo para os irmãos, diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo para irem pregar o evangelho em outros lugares. E eles obedeceram de imediato. E saíram, né? E diz o texto aqui que eles começaram a viajar. E o que esses homens de Deus nos ensinam, né? Eles eram pessoas guiadas, dirigidas pelo Espírito Santo. Isso é um grande ensino para mim e para você aqui, nessa noite. O Espírito Santo é uma promessa de Deus, do Pai. No começo dessas mensagens, nós meditamos lá em Atos 2, que foi o momento em que o Espírito Santo, a promessa, é derramada ali em Jerusalém, onde os apóstolos e os discípulos estavam reunidos em oração. Sempre a oração aparece como algo preponderante, algo principal na atividade espiritual, porque a vida cristã, ela tem as suas atividades, os seus exercícios espirituais. E o principal deles é a oração, outro é o jejum, outro é a leitura da palavra, meditação. Tudo isso vai trazendo o quê? Vai trazendo um crescimento espiritual, um desenvolvimento espiritual. E é isso que eles faziam. E Paulo, e esses homens aqui, eles viviam dessa maneira, né? Se entregando realmente ao Evangelho. E a promessa que acontece é que Deus disse: olha, vai chegar um dia que eu derramarei o meu Espírito sobre todos. Já não era mais para alguns. Se você ler todo o Antigo Testamento, ou o Velho, essa palavra velho não é uma palavra muito boa, né? Acho que melhor seria o Antigo Testamento. O testamento significa uma aliança, um pacto. Então a melhor tradução seria o antigo, a antiga aliança, né, que Deus fez com Israel. E ali o Espírito Santo, ele era derramado para algumas pessoas só. Algumas pessoas, quando Deus queria, ele enchia alguém do seu Espírito. Mas havia uma promessa, que chegaria um tempo que não só alguns, mas todos os que crescem, todos os filhos e filhas de Deus, homens, mulheres, sem distinção, receberiam do alto o Espírito Santo. E foi o que aconteceu ali no dia de Pentecostes, né? Em Atos 2, quando eles estão ali naquele lugar. E vocês lembram que naquele momento que eles estavam ali em comunhão, em oração, num momento como esse, de repente, eles ouviram uma espécie de um vento veemente, assim que diz o texto, um vento forte, poderoso, que desceu sobre eles. Eles ouviram o barulho de um vento dentro do lugar que eles estavam. Vocês lembram que eles viram como línguas de fogo que desceu sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali foi o recebimento, e todos que estavam ali receberam. E desde então, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que passam a andar com Jesus pela fé, eles recebem a promessa do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que já recebeu Jesus Cristo, se você é uma pessoa que crê
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou, se você é uma pessoa que crê que hoje Jesus está assentado à destra do Pai, conforme as Escrituras dizem, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando em você. É um presente de Deus, é uma promessa de Deus, é um cumprimento da promessa. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Mas a gente aprende uma coisa na Bíblia Sagrada, por isso a importância de nós aprendermos, que muitas pessoas têm o Espírito Santo, mas às vezes não sabem o que fazer com isso. Não usufrui daquilo que o Espírito Santo tem para dar para mim e para você. Porque Deus mandou o Espírito Santo por quê? Porque Ele sabia primeiramente que nós não teríamos a capacidade de permanecer fiéis. Nós vivemos num mundo onde há muitas seduções. Nós vivemos num mundo onde há muitas coisas que querem te afastar de Deus. E você, na sua própria força, você não iria conseguir permanecer firme e fiel até o fim. Foi por isso que veio o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, um dos propósitos dele vir, é fazer com que você permaneça firme e fiel até o fim. Ele trabalha em teu favor. Ele está com você o tempo todo. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria para te levar a toda a verdade. Ele te ensina. Ele fala contigo. Ele te instrui. Ele te dirige. Ele te ajuda. Ele te dá força. Sabe por que você está hoje, até hoje aqui? Firme, por ajuda do Espírito Santo. Você já passou por tantas dificuldades, tantas lutas. Quantas vezes você pensou em desistir? Ou houve momentos que você desistiu, chegou a desistir, achou que não ia conseguir, mas você está hoje aqui, porque o Espírito Santo te trouxe, Ele te buscou, Ele te achou, Ele falou, e Ele te trouxe para a casa dEle, porque aqui é a casa de Deus, não é só um nome, mas aqui é a casa de Deus. A casa de Deus é onde o povo de Deus se reúne. Então o Espírito Santo é uma das maiores bênçãos de Deus. O Espírito Santo, por exemplo, ele é o que a Bíblia chama de um selo. Todo cristão que nasce de novo, ele é uma pessoa selada. Ele é uma pessoa separada. Não é uma pessoa comum. Você, meu irmão, minha irmã, você não é uma pessoa comum. Quando os demônios, os principados e potestades malignos olham para você, sabe o que eles vejam? Um selo. Eles sabem que você é de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. Eles sabem que você não é uma pessoa comum. O diabo não pode contra você, a não ser que você permita. Mas ele não pode. O diabo pode muita coisa nesse mundo, mas não contra o povo de Deus. Isso é o selo do Espírito. O que é o selo do Espírito? A Bíblia fala de que haverá um dia o arrebatamento da igreja, quando o povo de Deus será tirado dessa terra. Como é que os anjos, que são eles que virão para levar o povo de Deus, como é que os anjos vão conhecer quem é de Deus ou não? Nenhum anjo vai pedir para você: você tem uma carteirinha da igreja? Com foto, RG, CPF? Não.
é o selo do Espírito Santo. A tua vida brilha. A tua vida brilha no meio da escuridão. Não importa se você é fraco ou forte. A tua vida tem um brilho de Deus. E quando os anjos vierem, eles sabem quem são os selados. Essa é uma obra do Espírito Santo dentro de nós. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Eu particularmente, quando eu medito, quando eu reflito nas grandes bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo, são muitas. Nós fomos tornados, por exemplo, filhos de Deus. Você é um filho, você é uma filha. Às vezes você ouve assim: todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Todas as pessoas são fruto da criação divina. Mas filhos, para você ser filho, você precisa de um poder que vai agir na sua vida. Assim está escrito que Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Só os que creem em Jesus é que recebem o poder de serem chamados de filhos de Deus, de filhas de Deus. E aqueles que recebem, que creem, recebem o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que você vai ver permeando todo o livro de Atos. A ação do Espírito Santo. Só que ele não se restringe apenas aqui, a palavra. Até o dia de hoje ele continua agindo. Eu tenho trazido uma série de meditações aqui sobre o Espírito Santo para te ajudar, para te ensinar a você discernir que dentro de você existe uma voz interior, que você precisa aprender a ouvir essa voz interior, que às vezes você pensa: puxa, eu estou sentindo algo que é forte na minha vida, como aconteceu agora. O nosso irmão Derualdo compartilhou agora com a gente. Ele estava indo para a igreja para orar, certo? Uma coisa boa, sim. Mas ele ouviu dentro dele uma voz que ele não sabe, a gente às vezes não discerne que pode ser o Espírito Santo. Mas a gente sente algo forte dentro de nós. Ele sentiu. Ele queria ir para a igreja para orar e ele ouvia alguém dizendo: volta para casa. Volta para casa. Vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Mas eu estou indo para a tua casa, Senhor. Não, mas volta para a tua casa. E ele voltou. Ele chegou em casa, alguém bateu no portão trazendo um novo emprego abençoado para a vida dele. Se ele não estivesse ali, talvez nunca teria recebido aquilo. Talvez tivesse com urgência. Já que ele não está lá, vou achar um outro. Podia ter achado um outro. Por isso que nós, irmãos, temos que aprender, irmãos, a ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes você fala assim: puxa vida, eu estou sentindo de não ir. Não vá. Eu estou sentindo de não fazer isso. Não faça. Algumas pessoas podem até entender que é a voz da consciência, lá no fundo da alma. Muitas vezes a voz dessa consciência é o Espírito Santo falando com a tua vida. E o que nós precisamos aprender a fazer é obedecer. Quantas vezes na minha vida, no meu testemunho pessoal, que eu não obedeci a essa voz interior, e eu colhi muito de sabor na minha vida. Alguém nunca?
Tenho certeza que você sabe o que eu estou falando, não sabe? Que você não ouviu e você insistiu. Depois você vê, né? Um dia desse eu estava lendo alguma coisa e estava falando sobre os jovens. Jovens que querem ter um relacionamento, que é normal, certo? Uma moça que quer casar, ou um rapaz que quer também casar, constituir família. Porque a Bíblia diz que nós não fomos criados para viver sós. Por isso que quando Adão, lá no princípio, Deus viu tudo que estava de bom naquele homem, mas ele percebeu, Deus na sua sabedoria, que não era bom que ele estivesse só, e ele fez a quem? A mulher. Eu estava lendo algumas coisas sobre jovens, e me chamou a atenção uma coisa, que muitos jovens cristãos, que desejam realmente ter um relacionamento, e o que a gente é ensinado, desde o meu tempo, isso há tantos anos atrás, você que está querendo uma pessoa, sim, então ore. Parece tão simples, né? Orar. Eu vou orar para uma pessoa. Olha, eu tenho uma pessoa que eu estou gostando. Tem uma pessoa que eu me simpatizo com ela. Então eu vou orar. Para saber se é a vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus que eu fique com essa pessoa? Porque casamento é uma coisa séria. Não é verdade, irmãos? Não é uma coisa de hoje em dia, esse mundo está meio enlouquecido. Agora vai ficar com um, vai ficar com outro. Hoje está umas coisas assim. Mas nunca foi assim. A palavra de Deus ensina que o casamento é algo que nasceu no coração de Deus e é algo muito importante. Quando a pessoa quer ter um bom relacionamento, um relacionamento abençoado, o que a gente tem que desejar? É ter uma pessoa não para passar o tempo, mas é um companheiro, uma companheira para o resto da vida. Estar junto com uma pessoa que você ame e que você é amado e amada. É isso que a gente quer. Envelhecer juntos. Talvez você que é jovem hoje nem pense nisso, né? Mas o que é maravilhoso, eu tenho a minha amada esposa. Já estamos casados. Não vou nem falar o tempo, porque mais de 20 anos. Só meu filho tem 43, o meu mais velho. E eu louvo a Deus sempre pela esposa que Ele me deu. Porque é isso que a gente deseja. Ter uma pessoa para a gente envelhecer junto. Uma pessoa que te ame, que te honre, que te respeite. Não é qualquer um. Por que você vai querer um traste que vai te violentar, te bater, te xingar, te ofender, que não te dá a mínima? Deus tem o melhor para você. Eu vou repetir. Deus tem o melhor para você. Só que muitas vezes nós fazemos as escolhas erradas. Depois a gente paga por isso. Tem muitas... Isso tanto tempo que tem moças que eu já ouvi falar. Não, ele hoje não é uma boa pessoa, mas eu vou mudar ele. Já ouviram isso? Vou te contar uma coisa, ninguém muda ninguém. Geralmente quando casa piora. E é verdade, amados. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque você pode fazer uma escolha errada e nunca vai ser feliz. O que eu tive em todos esses anos é que eu sou feliz com a minha esposa. E eu tenho certeza que a minha esposa é feliz comigo. Amém? Amém?
Amém. Mas a gente tem um amor até hoje, tem um carinho até hoje. A gente conversa até hoje. E conversa muito. É ruim quando o casal perde o diálogo, né? Eu sempre estranho isso quando eu vou nos lugares, eu já falei isso para os irmãos, que eu fico muito de olho nos casais. Uma coisa que eu tenho visto muito nesses últimos tempos é isso. Os casais vão para um restaurante e quase não conversam. Não tem mais conversa. Quando você namora, fala mais que a mulher da cobra, como diz minha mãe, né, no passado. Conversa, tem muito assunto, né? Estão sempre com o telefone ligando, madrugada ligando. E aí? Tudo bem? Tudo bom. E você? Estou bem. E aí? Tudo bem. Ah, tá bom. Ah, então você fez o que hoje? Oh, não tem assunto, não tem assunto, mas... Ah, hoje eu fui na casa da minha tia. Ai, que legal. Tal. Você tem sempre o que falar. Mas hoje muitos casais estão em alguns lugares que ninguém conversa mais. Não tem mais diálogo nenhum. Isso é ruim. Que a gente vê um relacionamento quando você tem assunto para conversar. Você gosta de conversar. Então eu dou o exemplo da minha vida para vocês, não porque eu me acho melhor, não é isso. Para dar apenas exemplo. Para que você invista no seu, vocês que são casados, invista no seu casamento. Maridos, vocês têm que investir nos seus casamentos. As esposas também têm que investir nos casamentos. Tem que investir. Porque o casamento é que nem um jardim. Você pode ter um belo jardim, mas fica sem regar. Fica sem cuidar. O que acontece com o jardim quando você não cuida? Ou mesmo uma planta, não é uma planta que você não rega, uma planta que você não cuida. O que acontece com essa planta? Ela murcha. Murcha e morre. Muitos casamentos já foram destruídos porque as pessoas não investiam no casamento. Eu quero dizer uma coisa aqui para alguns varões aí, né? Os varões, né? Porque às vezes, alguns varões que eu já ouvi, estou falando coisa que eu já ouvi, que ele ficava, um dia ele descobriu que a mulher não estava feliz. Ela não estava feliz com o relacionamento, não estava feliz no casamento. E eu conversando com ele, ele disse para mim, mas eu dou tudo para ela. Eu trabalho fora. Eu trago o meu salário. Eu pago as contas. O que ela quer mais? Olha a ideia que a pessoa tem de casamento, tem ideia de relacionamento. Um cachorro também é assim, você dá comida para ele. Você vai passear com ele, para ele fazer o cocô dele lá na rua. Né? Chega em casa, ele vem fazer festa, você acaricia o cachorro, carinha o cachorro. Mas ele é um cachorro. Será que a mulher é igual ao cachorro? O marido é igual ao cachorro? Não. Não é verdade, irmãos? Por isso que tem que investir no casamento. Isso é para os casados. Né? Eu sempre digo para os irmãos, quando eu dou alguma palestra para pessoas casadas, eu sempre procuro falar isso para as pessoas. Você tem que ter tempo em que você e o seu marido e esposa e marido, vocês têm que sair sozinhos os dois. Mas e os filhos? Deixa o filho com alguém. Oxi. Não tem um pai, uma mãe, uma irmã, um irmão, alguém que possa você, sabe, deixar os filhos para você sair sozinho. Por quê? Para você poder conversar, pelo menos conversar. Mas pastor, vai sair hoje, está caro. Está caro. Vai comer uma pizza? Poxa. Vai comer no Habib's. Lá é mais barato. Pega 3 esfirras, 4 esfirras. Vai comer esfirra. Come devagarzinho para o tempo passar. Entendeu? Então você tem que investir no seu casamento, de você ter realmente manter esse diálogo, manter essa coisa gostosa de conversar. Poxa, eu estou com mais de 40 anos de casado, o nosso prazer é chegar em casa, eu e ela gosta muito de cozinhar. É uma cozinheira maravilhosa. A gente senta na cozinha,
ela fica cozinhando e eu fico ali sentado para comer, claro, né? Eu sou, cara. Mas a gente passa o tempo todo conversando. Falando do dia, da semana, do que leu na revista, que leu no jornal, que viu na televisão, né? Coisa assim, a gente compartilha o tempo todo. Até uma briga para quem fala mais. Ela fala mais do que eu, mas eu... Mas isso é uma coisa boa. Então vocês que não são casados ainda, se um dia vocês casarem, Deus te der graça, lembre-se disso, dessa palavra que você está ouvindo nessa noite. Para que você possa realmente ter um casamento abençoado. Mas eu voltando para os jovens, né? A gente sempre foi ensinado, desde que eu era solteiro, que a gente é ensinado na igreja, que quando você vai casar com alguém, você tem que orar, para saber se aquela pessoa é a pessoa preparada por Deus. Aí a pessoa, não, olha, pastor, eu estou orando por aquela irmã ali, a irmãzinha, estou orando por ela. Só que a pessoa é assim, geralmente é assim, as pessoas quando dizem que estão orando, ele já decidiu. Ruim é quando a pessoa já decidiu o que quer. Quando ele diz que está orando, eu já decidi. E se Deus disser, não, que nem... Quando você ora por alguma coisa, buscando a vontade de Deus, aprenda isso. Quando você busca alguma coisa, buscando a vontade de Deus, você tem que pensar o seguinte, e se Deus disser não? Porque Deus pode dizer sim ou não. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. E as pessoas não pensam assim. Decide por si. Ah, gostei, ele tem um olho verde, outro azul, mas eu gosto assim essa diferença de cores. Né? Ele tem uma tatuagem aqui. Nossa, aquela tatuagem, me conquistou. Ele tem um físico assim, ó, igual do pastor da minha igreja, assim. Então você se apaixona por coisas que não deveria se apaixonar. Não é por isso que você tem que se apaixonar. Não é pelo físico, não é pela beleza. Ah, pastor, é que eu não gosto de estar sozinha. Ai, eu estou sozinha, todo mundo pergunta, e aí, você não tem namorado? Não acredito. Aí a pessoa vai arranjar um namorado para poder agradar os outros. Vai arranjar uma namorada para agradar alguém. Depois se lasca, porque pega um traste. Ou uma trasta. Porque... não sei qual que é o outro lado, né? De repente pega uma menina que, meu Deus do céu, que é o demônio. Quando a pessoa pensa, não, mas puxa vida, mas ela tem um cabelo que... ela paga para mim os lanches, eu não preciso nem pagar, ela paga. Tem gente que é assim. Só que você se apaixonou por algo que não é o que vai te dar a benção de ter um companheiro, uma companheira. Uma pessoa que vai ficar um tempo com você e vai te maltratar. Ou vai te desprezar, e vai te abandonar, e vai te deixar. Minha mãe, oi mãe, você está falando? Minha mãe casou com meu pai. Puxa, que coisa. Meu pai, ele era um cara boêmio, né? É um cantor, uma voz linda, compositor. Isso lá no interior, tá? Não é aqui em São Paulo. Minha mãe se apaixonou pelo meu pai. Por quê? Ela me conta isso. Se apaixonou pelo meu pai porque tinha um monte de mulher atrás dele. Tinha um monte de mulher atrás dele. As mulheres ficavam... o bichinho era feio que dói. Não é porque era meu pai, mas... você vê a foto do meu pai. Até hoje minha mãe fala que eu era muito feio, porque você casou com ele. Eu espero que eu tenha sobrado minha mãe. Ela casou com ele não porque ela se apaixonava por ele.
pela pessoa dele. Mas era uma espécie de uma disputa. Porque todas as moças estavam em cima dele e ela queria, opa. Era jovem, bonita. E foi. Fez e fez e que fez e que fez. E casou com Chico Fampa. Não foi isso? Chico Capitão, como ele era conhecido. Chico Fampa. Os apelidos dele. Coroa. O que aconteceu? Ele veio para o casamento, mas continuava com as mulheres lá fora. Ela achou que ele ia casar e ia esquecer do... Não. Então não durou nada, né? Eu com 3 anos, 2, 3 anos de idade já tinham. Minha mãe e meu pai já tinham se separado. Por quê? Porque não é assim que você escolhe. Deus tem o melhor para você, você que é jovem aqui. Deus tem o melhor para você. E o Espírito Santo é aquele que vai te ajudar a achar uma pessoa. Você deseja ter alguém, você deseja ter um companheiro, uma companheira. Mas Deus tem sempre o melhor para você. E quando você for orar, ore, Senhor, eu quero saber se essa é a tua vontade. Mas eu estou disposto, estou disposta. Se ele disser não, é não. Se ele disser sim, é sim. Entendeu? Está compreendendo a palavra? Porque se você faz a tua escolha do teu jeito, você vai sofrer com isso. Isso é apenas uma das coisas maravilhosas, porque nós temos o Espírito Santo. Ele vai te ajudar a fazer uma boa escolha. Sempre. Alguém que vai te fazer feliz. Alguém que vai te amar, te honrar, te respeitar. Casamento feliz é assim. Às vezes o casamento não está indo certo, mas é momento de consertar, de acertar o caminho. Pôr as coisas em ordem, é só isso. Então a gente vê aqui o Espírito Santo agindo na vida desses homens aqui, mas o Espírito Santo foi dado a todos nós. Nós estamos aqui porque nós temos o Espírito Santo. E nós temos que ser pessoas que nós desejamos que Ele dirija a nossa vida, porque Ele é guia. Ele é um guia. Muitos cristãos sofrem porque eles vivem segundo a sua cabeça, faz o que dá na cabeça. Eu me lembro até um tempo atrás, olha que coisa, eu me lembro um tempo atrás, eu estava lendo o testemunho de uma pessoa que ele resolveu crer no Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, para ter direção nos seus negócios. Ele era um vendedor, ele era envolvido com vendas. E ele um dia ouviu uma palavra semelhante a essa sobre o Espírito Santo, e ele então decidiu fazer diferente, de ser uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, nos negócios. Errado isso? Não. O Espírito Santo vai te dirigir em tudo o que você imaginar. Se for justo, se for uma coisa boa, Ele vai te dirigir. E trabalho é uma coisa boa. E ele começou a fazer isso. A tudo que ele ia fazer, ele buscava o Espírito Santo. Quando tinha um negócio que aparecia, um negócio que parecia muito bom, ele não tinha certeza que ele fazia. Ele entrava em jejum e oração, buscava uma direção do Espírito Santo. Às vezes ele dizia sim, ele fazia. Às vezes ele dizia não, ele cancelava. Nesse testemunho, só para diminuindo o longo testemunho esse. Mas depois de alguns anos, este homem se tornou multimilionário. Porque Deus escolheu? Deus escolhe um para ser rico e outro para ser pobre? Não. Deus não escolhe você para ser pobre nem você para ser rico. Ele dá para você os mecanismos que você precisa. Ele deu o Espírito Santo. Você pode usar isso para o seu bem ou não. Você pode mudar de vida hoje. A tua vida pode mudar hoje, agora.
basta você usufruir de tudo aquilo que Deus já te deu. Não é algo que Ele vai te dar, Ele já te deu. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados. Já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Já fomos. O que nós precisamos fazer, na verdade, é usufruir daquilo que nós já temos. É isso. Então Deus não escolhe você para ser pobre. Eu sou pobre porque Deus quer que eu seja pobre. Deus não tem nada a ver com pobreza. Deus não determina quem vai ser rico ou pobre, quem vai ser próspero ou não próspero. Não. Ele deu tudo que você precisa, está aqui nas Escrituras, o ensino da palavra. Qual é a diferença de alguns e de outros? É que uns colocam isso em prática. Uns vivem o que está escrito. Uns buscam compreender melhor cada dia que passa. O Espírito Santo é alguém que está sempre disponível para fazer grandes coisas na tua vida. É a obra do Espírito Santo. No seu trabalho, em qualquer coisa. De repente você decide as coisas. Você tem uma pessoa que eu sou muito hábil, eu decido tudo. Ok. Você pode decidir. Só que quando você decide, eu decido as coisas, pode dar certo ou não. Mas quando você quer uma direção de Deus na sua vida, você vai buscar. E Deus vai te dirigir. Eu posso não estar contente com a minha vida hoje, então o que eu faço? Eu busco mais. Você pode ser uma pessoa conformada com a vida que você tem hoje. Pode se conformar. Ou dentro de você existe algo em ebulição dentro de você e você quer mais. É errado querer mais? Não, pelo contrário, é muito bom. A pessoa quer mais. Ela quer ir além. Ela vê a vida dela quebrada, ele vê a vida dele errada, vê as coisas que não estão acontecendo. A pessoa pode querer mais. Tudo é possível. A quem? Ao que crê. Tudo é possível. Tudo. Tudo é possível. Tudo. Será que Jesus exagera quando ele disse tudo? Não. Ele disse tudo. Tudo que você acreditar, você vai alcançar. Tudo que você acreditar, você pode alcançar. Em Deus. Pela obra do Espírito Santo. Você pode mudar a sua vida. Você pode mudar tudo na sua vida. Leva tempo? Pode levar. Não importa o tempo que leve, mas você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem um propósito. E você vai orar por aquilo, você vai buscar aquilo, você vai jejuar se for necessário. Eu quero mais. Você pode se contentar com o que você tem hoje? Pode. É errado você se contentar? Não. Você se sente bem do jeito que você está? Amém. Mas você pode desejar mais, e querer mais, e falar isso para Deus. Deus, eu não estou contente com aquilo que eu tenho hoje. Eu quero buscar mais. O que eu tenho que fazer? E hoje Deus está falando com você. Talvez você tenha feito essa oração. Deus fala comigo. E Deus está falando com você nessa noite. Você não tem que olhar para as limitações da sua vida. Tem um texto na Bíblia Sagrada, lá em Eclesiastes, que diz: a pessoa que olha as nuvens, que olha o tempo, ele não semeia. Não é verdade? Ah, mas eu tenho essa dificuldade, tenho aquela. Ah, minha família sempre foi assim, as coisas são assim. Ah, eu já até pedi para Deus, já orei, nada aconteceu. Então, acho que a vontade de Deus é que continue assim. Não. Assim está escrito, eu creio, viu, irmão? Creio na palavra, nas promessas de Deus, eu creio. Se quiserdes, disse Deus, se vocês quiserem e me ouvirem,
Vocês comerão o melhor dessa terra. Não é alguma coisa, o melhor. Por que eu tenho que querer menos do que o melhor, se o meu Deus disse que Ele quer que eu tenha o melhor? Pensa bem nisso, meu amado. Como é que eu posso me contentar com algo menor do que isso? Se Ele disse que Ele vai me dar um melhor, se eu quiser, olha só, olha a palavra. Se vocês quiserem, quem tem que querer? Eu tenho que querer, você tem que querer. E me ouvirem. Ouvir o que? A palavra, os ensinos, as direções que Deus dá. Quando você for ler a Bíblia, você tem que ter um hábito. Irmão, irmã, entenda uma coisa, você tem que ter o hábito de ler a palavra todo dia. E quando você leia devagar, com cuidado, meditando, dizendo: Espírito Santo, me ilumina, me dá luz para compreender o que está escrito. E através da palavra, que muitas vezes o Espírito Santo fala com você. A maior parte das vezes que o Espírito Santo fala comigo é através da minha meditação na palavra. Ele pode falar no meu coração, como o irmão Deraldo acabou de compartilhar. Sim, Deus às vezes fala no meu coração, mas a maior parte das vezes é quando eu estou meditando. Essa palavra é viva. Você não entendeu ainda. A Bíblia não é um livro de histórias. Tem gente que tem preguiça de ler, não gosta de ler, quase não lê. E quando lê, vou ler um salmo. Tem salmos maravilhosos, com certeza, mas a Bíblia não é um livro de salmos. O Senhor Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Vida. Vida, o que é esse poder? É o poder de Deus na sua vida, nos seus olhos, no seu coração, na sua mente. A medida que você vai lendo, meditando, você tem que olhar para a Bíblia como uma fonte de poder. Eu olhar para a Bíblia não como um livro de histórias, não estou você para aprender histórias. Mas quando você chega na Bíblia, você tem que ler isso como uma fonte de poder para você, para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para o seu trabalho, para o seu emprego. A tua vida muda quando você anda segundo os conselhos de Deus. Daí essa bênção que você tem, que é o Espírito Santo. Ele pode te guiar em tudo, te direcionar em tudo, mudar a sua vida. Basta que você, quando tiver uma direção, eu tenho uma direção no meu coração, mas eu não tenho dúvida, continue orando. Porque Ele vai te dar certeza. E é claro que você só pode tomar uma decisão quando você tiver certeza. Não é qualquer sentimento. E Ele faz assim, Ele vai te levando a você ouvir a voz do Espírito Santo. A gente vê que é como às vezes um sussurro, algo lá no fundo do coração. Então nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo está falando com a tua vida nessa noite. E eu queria orar com você. Você sentiu que o Espírito Santo falou com você. Você sentiu que essa palavra é uma palavra que veio de Deus e que o Espírito Santo falou com você. Quando eu prego, o que está acontecendo? Que quando eu estou pregando, na unção do Espírito, sementes estão caindo no seu coração. Sementes de Deus.
Se você sentiu uma semente caindo no seu coração nessa noite, fique de pé agora, nesse momento. Eu vou orar por essas pessoas que estão de pé nesse momento, que ouviram essa palavra. Fecha os teus olhos. Coloca as tuas mãos no teu coração nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus, que maravilhosa é a Tua palavra, que preciosos são os Teus conselhos. Senhor, nós queremos ser pessoas que vivem no centro da Tua vontade. Porque nós cremos que o Senhor tem o melhor para os seus filhos e para as suas filhas. Infelizmente, ó Pai, muitas vezes a gente erra. Muitas vezes a gente se precipita. Às vezes nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade. Mas a nossa vontade muitas vezes é ruim. A nossa vontade, Senhor, muitas vezes é a pior. Mas nós cremos e sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Por isso, meu Deus, eu oro por esses irmãos, por essas irmãs, que ficaram de pé porque eles sentiram que o Senhor falou pessoalmente com cada um deles. E eu sei, ó Pai, que neste momento, essa oração é como um regador. Ó Deus, eu rogo que essas águas, a Tua palavra diz que o Senhor derramaria água sobre os sedentos. Aleluia. E é isso que eu estou pedindo ao Senhor, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus, para que o Senhor abra as janelas dos céus sobre esses irmãos, essas irmãs, lhes dando, ó Deus, o entendimento, lhes dando, meu Deus, a sabedoria, não para que eles saiam daqui da mesma maneira, não para que eles continuem nos mesmos pensamentos, nos mesmos procedimentos, ó Pai. Eu rogo que essa palavra seja um divisor de águas na vida de muitos aqui nessa noite. Porque nós precisamos, ó Deus, de sabedoria na nossa vida. Esses irmãos precisam da sabedoria do alto. Esses irmãos que se levantaram precisam, ó Deus, do agir, do poder do Espírito Santo. Para que essas vidas possam mudar, possam ser transformadas, meu Deus. A partir desse momento, dessa noite. Que cada um, meu Deus, possa sair daqui hoje, tendo uma direção, tendo uma luz. Se não receberam essa luz ainda, o Senhor pode dar a luz enquanto voltam para casa. O Senhor pode dar essa luz amanhã de manhã, quando acordarem, ou mesmo de madrugada. Ao longo dos próximos dias, meu Deus, que essa luz seja derramada, uma direção nova para a vida seja derramada. Porque muitos, meu Deus, ficam esperando as coisas acontecerem. Passam a vida esperando algo mudar. Passam anos esperando as coisas mudarem de posição. E nós sabemos, Senhor, que não é assim. Tu nos ensina na Tua palavra
que tudo é possível aquele que crê e acredita. Porque está escrito, palavras do Senhor Jesus, que aquele que bate na porta, insistentemente, é que a porta se abre. Todo aquele que procura, ele vai achar. Todo aquele que pede, e não desiste, é aquele que vai receber. Por isso, meu Deus, nessa noite, estenda a tua mão, meu Deus, sobre cada um de nós aqui. Que o teu poder, meu Deus, seja derramado neste lugar. Glorikamanoia shirikanabo shedagai. Doerimanosha turikamas. Doerinon kanoshe sor. Eu estendo a minha mão, Pai, sobre esse povo, esse irmão, essa irmã, Pai, para que o Senhor traga a luz, a revelação, a direção, em nome de Jesus Cristo. Diga assim, meu irmão, minha irmã, junto comigo, diga: Senhor, eu creio na tua palavra, e nesta noite eu recebo aquilo que o Espírito Santo falou comigo, e eu quero, a partir de hoje, ter a minha vida transformada, mudada, abençoada, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, chamar um cântico.